realmente conseguir entrar, né? Aí vocês me desculpem porque atrasou muito, mas infelizmente, né, foi devido a essa situação. Agora eu vou compartilhar com vocês, gente. Vou só abrir aqui para me compartilhar com vocês um arquivo da aula de hoje, que inclusive esse arquivo, se eu não me engano, já foi colocado lá, disponibilizado para vocês. Eu já passei para a escola. Ó, vou abrir aqui agora. Hoje a gente vai falar sobre os principais termos e mais importantes, né, que não podem faltar, né, nas anotações de enfermagem. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Esse material, gente, se eu não me engano, já foi colocado, tá? Eu já passei para a escola. Hoje a gente vai começar a ver sobre os principais termos mais importantes que não podem faltar, né? Que são mais utilizados e que não podem faltar nas anotações. Esse material que eu vou começar hoje, gente, eu acredito que não vai dar para a gente ver tudo hoje, porque é um material bem extenso. Os principais termos e mais utilizados nas anotações de enfermagem. Primeiro, a gente vai começar aqui, ele está dividido de A a Z. Esses termos, gente, é muito importante depois vocês pegarem o material e darem uma lida também em casa, estudar, porque são muitos termos. Então, para vocês já conseguirem, né, ir guardando. Então, vamos começar aqui, ó, abscesso. O que significa o termo abscesso, né? É uma coleção de pus em uma cavidade anormal. Então, normalmente, é quando acumula pus, uma secreção de pus, uma secreção purulenta, na cavidade da pele, normalmente na pele, que forma aquela bolsinha de pus, né? Às vezes acontece um ferimento, e esse ferimento inflama e pode formar um abscesso. Isso que a gente chama de abscesso. O termo afagia. O que significa afagia? É quando o paciente ele não consegue deglutir, ele não consegue engolir, ou ele está com muita dificuldade para engolir. Afasia. A afasia já é a perda da palavra falada, escrita ou mímica, por alterações dos centros nervosos. Então, normalmente, por uma alteração neurológica, o paciente apresenta essa perda, né? Essa dificuldade na palavra falada. Então, normalmente é aquele paciente que está com dificuldade, inclusive para falar, para se expressar. Tá? A afonia. A afonia, perda ou diminuição da voz por causas locais. A afonia é a perda ou diminuição da voz por causas locais. Então, muitas vezes, por uma alteração na corda vocal, ou quando o paciente, por algum motivo, perdeu as cordas vocais, né, e causou uma diminuição ou perda da voz, né, causando o que a gente chama de afonia. Afecção. O que significa afecção? Significa um termo que significa quando eu falo o paciente está com uma afecção. Significa que o paciente, gente, ele está com dificuldade. Ele está com dificuldade ou com uma diminuição, né? A gente chama
quando o paciente já está em estado mórbido. O que é estado mórbido? Né? Muito enfermo, ou seja, o paciente está com uma enfermidade mais grave, ou está até impossibilitado, por exemplo, já muito debilitado, impossibilitado de andar, aquele paciente já mais acamado, tá? Algesia. Algesia já significa sensibilidade à dor. Então, é aquele paciente que está apresentando sensibilidade ou uma sensibilidade maior à dor. Algia, agora o termo já algia, significa o quê? Algia, gente, é o mesmo que dor. Então, se eu falo assim, ó, o paciente está apresentando uma queixa álgica, ou o paciente está com algia na região abdominal. Significa que aquele paciente ele está apresentando dor na região abdominal. Então, a algia é o mesmo que dor, tá? Álgico significa também relativo à dor, ou algo que está doloroso, né? Ou que o paciente está sentindo muita dor. Algia. Algia também significa uma dor, só que é uma dor de forma subjetiva. O que seria isso? É aquela dor de origem subjetiva, sem lesão anatômica ou orgânica apreciável. O que significa isso? É aquele paciente que está com uma dor, mas normalmente a gente olhando, a gente não consegue detectar o que é. Então, às vezes o paciente fala, estou com muita dor de cabeça. Ele me fala que está com dor de cabeça, mas eu não consigo. Às vezes ele vai precisar realizar um exame para eu conseguir detectar a causa daquela dor de cabeça, né? Então, seria isso, tá? Um termo também muito utilizado, gente, inclusive na UTI, né, nos setores de UTI, que normalmente é um ambiente mais crítico, né? É um ambiente onde o paciente fica mais grave, em estado mais grave, normalmente às vezes com edema por todo o corpo. O que é edema? Edema é o inchaço, né? Aquele inchaço generalizado, a gente chama de anasarca. Então, anasarca, gente, é o edema generalizado por todo o corpo. Então, quando o paciente está apresentando esse edema, esse inchaço por todo o corpo de forma generalizada, a gente chama de anasarca. Então, no relatório, a gente costuma até colocar paciente em anasarca, né? Ou paciente, que significa a mesma coisa, que o paciente está com edema. O que é o edema, gente? É o mesmo que inchaço. Se alguém quiser até anotar aí, né? Quem estiver acompanhando a aula e quiser anotar, esse material, gente, já foi disponibilizado para vocês lá no portal, né? Lá no Google Classroom. Então, para vocês estarem acompanhando e também depois estudarem em casa. Até porque se vocês depois tiverem alguma dúvida, nas próximas aulas vai trazendo as dúvidas, né? O que for preciso repetir ou explicar novamente. Se tiver alguma dúvida também, gente, quem está aqui assistindo a aula agora, pode perguntar, tá bom? Sem problema nenhum. Então, anasarca seria o edema generalizado. A anisocoria. A anisocoria, gente, é a desigualdade do diâmetro das pupilas. Então, as nossas pupilas, né, que é essa parte colorida do nosso olho, quando ela está maior do que a outra, né, uma pupila maior, às vezes de um lado ou do outro, então, às vezes, a pupila do lado direito ou do lado esquerdo está maior,
diferindo uma da outra, né, tendo uma desigualdade no tamanho ou no diâmetro, a gente chama de anisocoria, tá? Quando uma das pupilas está maior ou menor do que a outra. Anóxia. O que é anóxia? É o estado que resulta da insuficiência de oxigênio para satisfazer as necessidades normais dos tecidos. Então, quando a gente fala assim, ó, o paciente está em anóxia, o que significa isso, né? Anóxia, gente, significa que o paciente, que ele está com insuficiência de oxigênio, que pode ser a mesma coisa de uma queda de saturação, porque quando a gente fala, ó, o paciente está tendo uma queda de saturação, é a mesma coisa, ou seja, o paciente está tendo uma insuficiência de oxigênio. Então, a porcentagem de oxigênio no sangue está menor do que o normal, tá? Antisepsia. A antisepsia, gente, é o conjunto de meios destinados a afastar ou destruir os germes patogênicos e impedir a infecção. Então, o que é antisepsia? Vocês já devem ter ouvido essa palavra. Porque logo que a gente começa a estudar, quando eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, foi uma das primeiras coisas que eu estudei, né? As primeiras aulas que eu tive foi sobre isso, antisepsia, desinfecção. O que é antisepsia? É um conjunto de meios para afastar e destruir, né, qualquer tipo de micro-organismo, vírus, bactérias, fungos. Então, vou dar um exemplo. A antisepsia, gente, ela é realizada, por exemplo, na pele. Quando eu passo álcool, antes de puncionar o acesso, ou antes de coletar um sangue para exames, né, coletar material para exames laboratoriais, eu passo álcool. Esse álcool na pele eu passo para fazer a asepsia, né? A asepsia, ela vai me proporcionar o quê? Aquele álcool vai ajudar a limpar a pele e tirar qualquer tipo de micro-organismo, né, que esteja ali, né? Tentar destruir qualquer tipo de micro-organismos para evitar a infecção. Anóxia. O que significa o termo anóxia? Anóxia é o estado que resulta da insuficiência de oxigênio para satisfazer as necessidades normais dos tecidos. Então, a anóxia seria a insuficiência de oxigênio no sangue, né? Quando há uma queda do oxigênio, está abaixo do normal. Anúria. O que significa o termo anúria? Inclusive, o termo anúria é um termo muito utilizado. Ele significa supressão total da secreção urinária. Anúria significa supressão total da secreção urinária. O que é isso? Então, quando eu falo assim, o paciente está em anúria, né? Eu coloco lá no relatório, o que significa anúria? Significa que o paciente não está conseguindo urinar, ou ele não está urinando praticamente nada. Aí a gente fala que o paciente está em anúria. Tudo que termina com úria, vocês vão ver que todos os termos que terminam com úria, gente, vem de urina, né? Está relacionado à urina, diurese, tá? Então, a anúria significa que não há, que o paciente não está urinando nada, ou praticamente nada, tá? Porque o A também, na frente de qualquer palavra, né? A palavra, quando inicia com A, esse A significa negação. Então, anúria significa uma falta de urina, ou quando o paciente está urinando, mas em muito pequena quantidade, quase nada. Apatia.
o que significa apatia, né? Quando muitas vezes o paciente ele está apático, até a gente fala, o paciente está totalmente apático. Ele mostra uma falta de interesse, uma indiferença, uma insensibilidade, ou às vezes aquele paciente que você tenta conversar com ele, né? Normalmente é um paciente que já está mais grave também, você tenta se comunicar, conversar com ele, às vezes até perguntar como ele está, né? Se ele melhorou, e ele não te dá resposta nenhuma, se mostra totalmente apático, sem interesse, inclusive, até de conversar, né, de interagir, né, de ter uma interação, tá? Então, normalmente, esse paciente que está totalmente apático, normalmente é um paciente que também está mais prostrado, né? É o que a gente chama de apatia. Apirexia. A palavra, o termo pirexia, gente, significa febre. Apirexia, como eu falei para vocês, no início da palavra, significa sempre negação. Então, pirexia significa febre, né? A mesma coisa de febre. Apirexia significa uma falta de febre, ou uma cessação da febre, ou diminuição da febre, tá? Então, quando eu falo o paciente está em apirexia, significa que ele está sem febre, tá? Apneia. Tudo, vocês vão observar que todo termo também que termina em pneia significa o quê? Está relacionado à respiração. Então, todo termo, apneia, dispneia, todos esses termos que terminam em eia, significa que está relacionado à respiração, a sistema respiratório. Então, a apneia, gente, significa a parada temporária da respiração. Então, se eu coloco no relatório paciente em apneia, significa que ele teve uma parada da respiração, que pode ser de forma momentânea, ou se ela for prolongada, ela pode levar o paciente até ao óbito, né? Pela falta da respiração, tá? Da oxigenação do cérebro. Então, a apneia é quando há essa parada da respiração. É um termo também muito utilizado. Arritmia, outro termo também muito utilizado, né, que muitas vezes até popularmente as pessoas confundem. O que significa arritmia? Irregularidade do ritmo cardíaco em número, intervalo e força das batidas. Então, normalmente, gente, o que significa quando eu falo o paciente apresenta uma arritmia? Lembrando, gente, que a arritmia, existem vários tipos de arritmia, né? Quem vai poder avaliar o paciente e ver qual tipo de arritmia que ele tem é o especialista, no caso, o cardiologista, né? Essa irregularidade, gente, no ritmo cardíaco, normalmente apresenta o quê? Uma alteração no número das batidas do coração, né, na frequência cardíaca, no intervalo e na força dessas batidas. Então, muitas vezes, pode ser um paciente que tem a frequência cardíaca um pouco mais baixa, um pouco abaixo do normal. O que seria a frequência cardíaca normal? No adulto, gente, normal, numa pessoa que não tem problema cardíaco nenhum, adulto, o que é o normal da frequência cardíaca no adulto? É de 60 a 100 batimentos por minuto. Quando está abaixo de 60, a gente considera uma bradicardia. O que é bradicardia? Ou seja, a frequência cardíaca do paciente está abaixo do normal. Então, quando essa frequência está abaixo do normal, né, ou a força das batidas, às vezes as batidas, né, a frequência do coração está muito lenta,
significa que o paciente, né, tem uma arritmia. É o que a gente chama de arritmia, que é uma irregularidade do ritmo cardíaco, tá? Isso que significa o termo arritmia. Atrofia. O que significa o termo atrofia? Diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão que havia alcançado seu tamanho normal, tá? Então, a atrofia é a diminuição adquirida desse volume, gente, do volume do peso de um órgão que havia avançado do seu tamanho normal. Do seu tamanho normal. Desculpa que meu celular tocou, gente, eu tive que ali desligar, tá? Porque ele estava ali, estava carregando aqui próximo, me desculpem. Então, a atrofia é essa diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão. Então, quando há diminuição, vamos dar um exemplo, fígado. Quando há uma diminuição no tamanho ou no volume do fígado, né, de um órgão do nosso corpo, como o fígado, ou como outro órgão, bexiga, né, ou rins, por exemplo, a gente chama de atrofia, ou seja, aquele órgão ele está diminuindo de tamanho ou de volume, ou até o peso sendo reduzido, tá? E isso é o que a gente chama de atrofia, tá bom? Quando há uma diminuição tanto do volume quanto do peso de algum órgão do nosso organismo. Outro termo muito importante. Desses termos que eu abordei até agora, da letra A, tem alguma dúvida? Está ficando claro para vocês? Sem dúvidas. Mas lembrando, gente, que esse material depois é importante vocês darem uma lida em casa, porque são muitos termos. Então, se vocês não estudarem depois em casa, fica complicado para estar assimilando todos. Aqui eu estou falando o significado de cada um e tentando explicar, né? Mas é bom depois vocês pegarem o material lá no portal, darem uma lida, né? Até para ficar mais fácil de vocês verem se tem alguma dúvida ainda, tá bom? Letra B. Bacteremia. O que significa bacteremia? Presença de bactérias patogênicas no sangue. Presença de bactérias patogênicas, ou seja, bactérias que podem causar algum tipo de doença ou algum tipo de até infecção mais severa. É o que a gente chama de bacteremia. Ou seja, quando o paciente está com bacteremia, gente, significa que aquele paciente está com alguma bactéria, às vezes até alguma bactéria resistente, que está gerando uma infecção no organismo, tá? Uma infecção que pode até se complicar, tá? Bradicardia. Eu até comentei sobre esse termo aqui agora há pouco, né? A bradicardia, gente, significa o quê? Uma pulsação lenta do coração. Ou seja, uma frequência cardíaca mais lenta, abaixo de 60 batimentos por minuto. Porque o normal da frequência cardíaca no adulto, gente, saudável, sem nenhum problema cardíaco, a frequência varia de 60 a 100 batimentos por minuto, seria o normal. Abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente chama de bradicardia. Então, se vocês verem o termo, ó, paciente encontra-se em bradicardia, significa que a frequência cardíaca, a pulsação dele, né, está abaixo do normal, abaixo de 60 batimentos por minuto. Bradipneia é uma respiração lenta. Bradipneia, lembra que eu falei para vocês que tudo que termina com eia, com pneia, significa o quê?
respiração, está relacionado à respiração. Quando eu falo bradipneia, significa uma respiração muito lenta, quando a respiração do paciente está abaixo do normal, com muita dificuldade respiratória. Bradisfigmia, lentidão anormal do pulso. Bradisfigmia, gente, significa, ou seja, quando eu vou verificar o pulso do paciente e aquele pulso está muito anormal, muito abaixo do normal, está muito lento, o que não é normal, porque normalmente o pulso tem uma frequência, né, mais rápida. Quando ele está muito lento, é o que a gente chama de bradisfigmia, tá? Broncoespasmo ou espasmo dos músculos bronquiais. Broncoespasmo ou espasmo dos músculos bronquiais. Dentro do nosso pulmão, a gente tem a parte dos brônquios, que é uma parte interna do pulmão. Quando tem um broncoespasmo, é o que a gente chama quando tem uma contração dessa musculatura dos pulmões, inclusive gerando dificuldade respiratória. Então, normalmente o paciente fica com dificuldade para respirar, pode ter dor torácica, tá? E normalmente o paciente fica, né, com dificuldade de fazer a inspiração e a respiração, aquele movimento, né, de inspirar e respirar, tá? Agora, entrando na letra C, né, os termos mais comuns, como eu falei para vocês, a gente vai falar de cada um deles de A a Z, né? Letra C, caquexia. Caquexia, gente, ou paciente com caquexia, significa aquele paciente em estado mórbido, caracterizado por uma magreza extrema, perda de peso, sintomas de debilidade, que podem ser causados até por uma anemia severa, né? Pode ter uma série de causas, mas é muito comum em anemias mais severas. É o que a gente chama de caquexia, que é um estado mórbido, de extrema magreza. Então, aquele paciente que está desnutrido, muito magro, tá? Que é o que a gente chama também de caquético, né? O paciente com caquexia ou caquético. Cefaleia. Esse termo eu acho que todo mundo conhece, né? Cefaleia, gente, significa dor de cabeça, que é uma dor mais intensa e duradoura. Então, cefaleia é o mesmo que dor de cabeça. Eu acho que esse termo todo mundo conhece, né? Que é mais comum. Cianose, coloração azul ou violácea da pele ou mucosa, devido ao excesso de hemoglobina nos capilares. Quer perguntar alguma coisa, Anderson? Pode falar. A enxaqueca, na verdade, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, tá? É uma dor de cabeça também mais forte, mais intensa, normalmente relacionada a alguma alteração, inclusive neurológica. Então, ela é um tipo de dor de cabeça. Agora, aquela dor de cabeça comum, que não é enxaqueca, a gente chama de cefaleia. Então, o termo técnico correto para dor de cabeça seria cefaleia. Agora, quando é uma dor extrema, né, que normalmente o paciente tem outros sintomas além da dor de cabeça, normalmente vem acompanhado, né, de ânsia de vômito, muitas vezes chega até vômitos, mal-estar geral, aí é o que a gente chama já de enxaqueca, que aí seria um tipo de dor de cabeça mais severa, tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Então, vamos prosseguir aqui, gente. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom?
Então, a cianose, gente, que a gente chama até de cianose de extremidade, é quando muitas vezes tem uma queda da saturação, né, uma queda de oxigenação do sangue, que pode levar ao arroxeamento. Então, as extremidades dos dedos ficam arroxeadas, a ponta do nariz, os lábios, normalmente o lóbulo da orelha, né, é comum também. Por que essa coloração, né, arroxeada, que a gente fala até meio azulada, violácea, da pele da mucosa, é causada pelo excesso de hemoglobina nos capilares. Isso é devido ao quê? Devido à falta de oxigênio. Então, normalmente, quando o paciente tem uma queda de saturação, o oxigênio está abaixo de 90%, que o normal da oxigenação, da nossa saturação, é de 90% a 100%. Se ela está abaixo de 90%, o paciente já pode começar a ficar cianótico, com a pele arroxeada, as pontas dos dedos, as unhas. Por isso que a gente chama de cianose de extremidade. Ponta do nariz, lóbulo da orelha, os lábios. E isso significa o quê? Que o paciente está com uma queda de saturação, queda de oxigenação no sangue, e com isso há um prejuízo da hemoglobina. O que é hemoglobina, gente? São os glóbulos vermelhos do sangue, inclusive é a hemoglobina que transporta o oxigênio. Ela que faz o transporte do oxigênio, né, por todo o nosso corpo. Quando há o prejuízo do oxigênio, essa hemoglobina começa a ficar em excesso nos capilares, causando, né, nos pequenos vasos, causando esse arroxeamento, né, dos lábios, da ponta do nariz, do lóbulo da orelha, das unhas, né? E aí o paciente, inclusive, pode ter uma parada cardiorrespiratória, ele pode começar a ter dificuldade, né, para respirar, uma dispneia, e pode levar a uma parada cardiorrespiratória, né? O paciente podendo ir até a óbito, se não for socorrido rápido, tá? E aí, nesse caso, tem que entrar com oxigênio para o paciente de forma, né, urgente, é uma urgência. Clíster. O que significa o clíster, gente? Ou clisterenema, também que a gente chama. É a ingestão de líquido no intestino, pelo ânus. Esse clisterenema, gente, que é o termo que a gente usa, o que significa o clisterenema? Ele significa um procedimento que é feito com injeção de líquido no intestino, pelo ânus, pelo canal anal, para fazer a lavagem intestinal. Por exemplo, quando o paciente está com constipação intestinal, com o intestino preso, né, que popularmente a gente fala intestino preso, ele pode, muitas vezes, quando ele está com o intestino muito preso, já há muitos dias, não está conseguindo, né, evacuar, muitas vezes é necessário fazer o clisterenema. Aí faz essa introdução de líquido pelo intestino para fazer amolecer essas fezes, que muitas vezes estão endurecidas, para fazer a lavagem intestinal. Então, isso que é o clisterenema. Seria, né, um produto, um líquido que é utilizado para fazer a lavagem intestinal, quando o paciente está com constipação intestinal. Coma. O termo coma, vocês já devem ter ouvido falar, né? O coma é um estado de torpor profundo, com perda total ou quase total da consciência, da sensibilidade e da motilidade voluntária. Então, normalmente, no coma, é um estado profundo de perda quase total ou total da consciência. Então, normalmente, é aquele paciente, quando a gente fala que o paciente está em coma, normalmente ele já quase não tem praticamente consciência nenhuma, né? Tem uma perda praticamente total ou quase total da consciência. Um paciente que está muito grave, normalmente é um paciente que já não responde a estímulo verbal,
a estímulo de dor, a estímulo, muitas vezes, de eu segurar na mão dele, ele não me responde, ele não aperta a minha mão, né? Estou dando uns exemplos para ficar mais claro. Então, isso é o coma, é a perda total ou quase total da consciência. Consciência. Quando a gente fala, né, que o paciente está consciente, o que significa isso, né? É o estado geral que nos torna apto a julgar, refletir, decidir. Então, se eu estou em plena consciência, eu consigo, né, discernir, eu consigo refletir, eu consigo raciocinar. Então, quando a gente fala que o paciente está consciente dos seus atos, que ele está com nível de consciência normal, significa que ele consegue responder por ele mesmo. Quando ele não tem nenhum tipo de consciência, ele já não consegue responder por ele mesmo, que seria igual a gente acabou de falar agora, o coma, né? O paciente em coma, ele já não consegue responder, né? Quase que de forma nenhuma. É uma perda quase que total ou quase total da consciência. Então, a consciência seria o contrário, é quando o paciente ele consegue responder, ele consegue falar, ou mesmo que ele tiver com dificuldade para falar, ele ainda consegue responder, ele consegue decidir, ele consegue, né, raciocinar, tá? Ele abre os olhos normalmente, igual o paciente em coma, normalmente ele nem abre os olhos, né? Ele não chega a abrir, às vezes, a boca, né? Então, não tem nenhum tipo de estímulo. E o paciente já com algum nível de consciência é aquele paciente que, mesmo se ele tiver grave, se ele estiver consciente, em alguns momentos ele consegue abrir os olhos, né? Dependendo se eu converso com ele, ele aperta a minha mão. Então, ele ainda tem algum nível de consciência, né? Gente, até agora, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Desses termos que eu falei até agora, os principais da letra A, da letra B e da letra C? Vocês estão Não, tá tranquilo. entender? Tá tranquilo? Então, o que eu vou fazer? A gente até demorou, né, hoje para entrar por causa desse problema. Espero que a semana que vem a gente não tenha nenhum problema e a gente entre, né, pontualmente às 7 horas. Mas foi um problema de conexão com o Meet, né? Na verdade, nem foi problema na conexão de internet, né? Foi para entrar no Meet mesmo que eu não estava conseguindo devido a um problema que estava tendo para a gente acessar. Mas depois conseguimos resolver. Então, eu vou parar aqui, gente, porque esse material é muito extenso. Então, eu acho que fica muita informação para um dia só. Então, nós vamos parar nesse ponto aqui agora. Aí, a semana que vem, a gente começa a partir da letra D e depois vamos dar sequência. Normalmente, esse material, como é mais extenso, normalmente são umas 3 aulas, porque eu acho que senão fica muita coisa para uma aula só. E aí eu gostaria que vocês dessem uma lida também nesse material que já está disponível lá. E se tiver alguma dúvida, né, tragam também na próxima aula. Anderson, você levantou a mão novamente? Você quer fazer uma outra pergunta? Não? Então, gente, a gente vai finalizar agora, né? Até o que a gente viu, até a letra C. A partir da semana que vem, a gente dá sequência a partir da letra D, nos termos técnicos. Deem uma lida, porque caso vocês percebam alguma dúvida, tragam as dúvidas que na próxima semana a gente também, né, vai tirando as dúvidas, caso tenha alguma dúvida. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa pelo atraso devido a esse problema técnico e a gente se encontra na próxima quinta novamente, tá bom? Obrigada e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.